Oi, gente, meu nome é Ana Lu e eu vim falar um pouquinho sobre o meu processo de autoconhecimento. Esse é um vídeo direto, então muito provavelmente ele não vai ter cortes, ele não vai ter nada. E esse é o meu primeiro vídeo do canal. Eu tenho um outro canal aqui no YouTube em que eu só faço resenhas e, enfim, analiso produtos, maquiagens, coisas de casa. Mas há um tempo eu já tava misturando esse conteúdo e eu senti um chamado pra poder desenvolver esse canal aqui, que acaba sendo um canal mais pessoal, mais íntimo. Então, se por um acaso você viu outro vídeo meu em outro canal e você tá me vendo aqui, seja bem-vindo. Ou se você nunca me viu em nenhum canto e não quiser ver também, tudo bem, seja bem-vindo também. Mas eu vou falar um pouquinho pra vocês hoje sobre o meu processo de autoconhecimento, né? Eu acho que na vida a gente tá num eterno processo de autoconhecimento, né? Eu acho que não tem um momento em que você começa e nem um momento em que você para. Você sempre tá em autoconhecimento, porque desde pequeno você tá o tempo todo se entendendo, se conhecendo, né? A gente é bebê e aí do nada a gente começa a chorar e aí a gente aprende a falar um pouquinho e aí aprende a expressar emoção e aprende e vai aprendendo e aprendendo e a gente tá sempre aprendendo e se conhecendo. E a gente descobre que a gente tem mão e a gente descobre que a gente chora, a gente descobre que a gente fala, e a gente descobre nossa própria voz, a gente descobre nosso pensamento, nossas ideias, nossos conflitos internos. Então, o processo de autoconhecimento ele é um processo muito amplo, muito demorado, né? Eu acho que isso não é novidade pra ninguém. Mas eu comecei o meu processo mais especificamente assim falando, né, sendo muito direta na palavra, sozinha, porém terapia foi onde eu mais me desenvolvi. Minha psicóloga ela é da psicanálise, né? Existem só psicanalistas e existem psicólogos da vertente da psicanálise. No caso, a minha psicóloga, ela era da psicanálise, se eu não me engano, tá? E aí é um estilo de terapia muito legal, porque dentro da psicologia eles têm vários processos. E aí tem várias, tipo, decisões, assim, cada um vertentes, né? E aí tem umas pessoas que são mais analistas, tem umas pessoas que são mais humanas, empáticas, tem outras que têm um direcionamento assim, mais. E esse direcionamento da psicanálise é justamente de fazer você se perguntar, se questionar, voltar com aquilo pra você. E com esse processo eu acabei entendendo que eu era meu veneno e eu era meu antídoto. E isso pra mim meio que assim, sabe, explodiu minha cabeça, porque quando eu comecei a entender que às vezes os meus traumas, os meus medos, as minhas questões, muitas vezes eles eram potencializados ou resolvidos por mim mesma, eu entendi que eu tinha o controle da minha vida. Eu falei assim, caraca, eu tenho o controle da minha vida. Por um lado foi muito bom, mas por um lado tem aquela briga com o ego, né? O ego ele tá naquele lugar assim que o ego, eu não sei, não tô aqui em momento de julgamento pra dizer se é bom ou se é ruim. Eu acho que tem situações que faz bem, tem situações que faz mal, dependendo de como que esse ego, né, ele te domina, ele te controla ou ele te direciona. E muitas vezes aconteceu de eu tá com esse ego extremamente inflado, né? E eu me ver de frente comigo mesmo, ele com meus problemas, e assim, poxa, agora o problema sou eu. Tipo, eu não posso mais botar a culpa em ninguém, não posso mais fazer nada. Não que naturalmente ou conscientemente a gente faça isso, às vezes a gente faz, às vezes não. Mas muitas vezes você falava assim, não posso mais culpar ninguém, sabe? Agora a responsabilidade é minha, daqui pra frente eu tenho que assumir meus B.O. e é isso. E então foi um processo muito difícil, muito dolorido. Eu acho que ir pra terapia é um processo bem difícil, porque você fica naquela de tipo, você vai, cara, você vai se ver de frente com todos os seus medos, os seus anseios, os seus traumas. E isso é dolorido, tocar em feridas, né? Tirar a poeira que tá debaixo do tapete é muito difícil e é muito dolorido mesmo, assim. Então é um processo que pra mim foi demorado. Eu passei 10 anos na terapia até minha psicóloga me dar alta. Não porque, ai, na luta bem, vamos dar alta pra ela. Não, porque eu tava usando terapia de muleta, gente. Então, eu já tava indo pra terapia. Na terapia, eu resolvia muito bem os meus problemas. E aí, quando eu chegava em casa, resolvi lá na terapia, fica por lá mesmo, chega aqui, faço as minhas coisas. E era sempre a mesma demanda, sempre as mesmas questões. E não ia pra frente, não resolvia. Ou fingia que resolvia. Procrastinava as resoluções. E a minha psicóloga, ainda bem que ela foi muito esperta, ela falou assim, não, você tá ótima, você consegue dar com suas próprias pernas, vou te dar alta.
E aí na hora eu fiquei tipo, como assim alta? Não tô preparada pra receber alta. Ela, não, você tá sim, você consegue resolver, você vem aqui, você traz as suas demandas, você mesmo resolve mentalmente. E aí eu falei, ó, bem feito. Mas eu demorei, gente, pra ter esse insight, assim, sabe? Depois que eu tive a alta da terapia, mesmo depois que você sai da terapia, anos depois, pelo menos pra mim, assim, que funcionou, eu tinha muitos insights de tipo assim, eu lembrava de coisas que a minha psicóloga falava, eu falava, então aquilo que ela falou se aplica pra isso hoje. Então, tipo, aquilo que ela pediu pra mim pensar agora, eu entendi, agora faz sentido. Então as coisas, elas vão fazendo sentido no decorrer da sua caminhada e quando às vezes você vai acordando. Porque tem coisa, gente, que às vezes a gente tá nesse momento de desespero, que a gente não consegue ver uma solução, não consegue ver um palmo assim na nossa frente, e que a pessoa pode dar 10 soluções, mas pra gente não faz sentido. E às vezes você precisa, tipo, se desconectar ou sair dali ou passar por aquilo pra poder você conseguir entender aquilo, sabe? E aí, eu tava tentando aqui lembrar um termo que eu tinha visto, ouvido falar, mas eu não consegui lembrar. E é basicamente isso, assim, então muitas coisas, anos depois da minha terapia foi que vieram fazer sentido, mas em um certo momento da minha vida que eu acho que foi, assim, mais meu despertar, eu acho que eu tive leves despertares aos pouquinhos, então foi um despertar bem pessoal, mental, e aí o meu primeiro grande despertar que eu entendo, assim, foi quando eu entendi que a ansiedade que eu tinha era como um cachorro, e eu imaginei isso na minha cabeça. Eu tava indo pra faculdade um dia, e aí eu vi a ansiedade como um cachorrinho meu. E sabe quando você cria um cachorrinho pra ele ser bonzinho e ele começa a te morder? E de repente o cachorro, de um cachorrinho pequenininho, ele já começa a botar medo em você. Eu fiquei assim, caraca, a minha mente, ela tá mandando em mim, eu tô tendo crise, ficando nervosa por causa que ela tá me dizendo que eu tô em perigo, sendo que eu tô aqui, eu tô vivendo isso, eu tô vendo que eu não tô em perigo nenhum. Aí foi um belo momento que eu dei uma pausa, assim, inclusive esse foi um dos motivos de eu ter recebido alta também. Eu falei assim, pensei comigo mesma, né, imaginei na minha mente, eu falando com o meu cachorrinho, dizendo assim, olha, você não me morde não, quem manda em você sou eu não vou ficar aqui sendo ameaçada por você, e eu que mando, vá já pro seu canto e fique quieta, foi tipo mais ou menos isso. E aí, desse dia, eu falei, caraca, eu não tô mais sentindo ansiedade. E aí, tipo, tinha uma crise e outra, mas nada era como era antigamente, sabe? E aí, disso foi evoluindo. E aí, eu fui tendo momentos de insights, assim. Aí, quando eu tinha medo, ansiedade, eu pegava, parava e olhava de frente pra mim mesma no espelho, visualizava aquela cena. E eu falava comigo mesmo, olha, você tá bem, não tem nada de ruim acontecendo, tudo na sua vida é incrível. E aí, foi um segundo momento de despertar que eu comecei a trabalhar muito essa minha positividade. Então eu falei, poxa, eu tô rodeada de pensamentos negativos, tá todo mundo, não sei quem bateu o ônibus, não sei quem perdeu o pai, não sei quem fez isso. E aí, tipo, a gente tá rodeado de coisas de verdade. Eu já era uma pessoa adulta, né, quando eu já tava na faculdade, acho que eu já tinha 19 anos, 18 anos, e eu já fui amadurecendo, então com uns 22, 23 anos, eu já tava meio que entendendo como que o mundo funcionava, já tinha criado algumas noções do que era certo, do que era errado, do que era bom, do que era ruim, e eu falei assim, se eu ficar nessa, eu tô só alimentando esses sentimentos, esses sintomas negativos, sabe? Então eu vou tentar burlar esse sistema, eu vou tentar me bombardear de sentimentos positivos. Então, tipo, eu via coisas negativas acontecendo, eu falava, não, comigo vai dar tudo certo, eu vou conseguir. E às vezes eu ainda repetia padrões antigos, como por exemplo, eu dizia muito que o amor não era pra mim. Eu não vim pra nascer pra ter um amor, porque eu já tenho uma família boa, tenho uma boa condição financeira e não sei o que. E aí tá tudo bem, eu não posso ter tudo no mundo. Eu falava muito isso. Que eu não quero ser rica, que eu não quero ter dinheiro, pra que o dinheiro dele só... Gente, como isso é prejudicial, assim, hoje em dia eu entendo. E naquela época eu entendo que eu meio que me vitimizava, porque eu falava assim, coitadinho de mim, não posso ter um amor, quem dera Deus tenha pena de mim, o universo tenha pena de mim e me mande alguma coisinha, porque eu tô bem aqui, coitadinha. Hoje eu já me vejo nessa posição, mas eu não tinha essa noção. Às vezes eu só falava assim, eu tô bem mesmo, não preciso disso. E aí é isso, se você não tá precisando, você tá dizendo isso com todas as palavras pro universo, ele vai acreditando naquilo. Porém, pra outras coisas eu tava começando a ser mais positiva. Então eu começava a agradecer pelo sol, agradecer pela minha respiração, porque quem já sofreu crise de ansiedade, assim, sabe como é difícil, né? Você passar por uma crise e você tá naquele... As minhas crises, por exemplo, eu ficava, tipo, com vontade de vomitar, vomitava muito, vomitava a madrugada inteira, taquicardia, boca seca, parecia que ficava sem ar, era uma sensação que eu perdia toda a estrutura do meu corpo. E eu falava assim, não,
não vai resolver isso aqui, não vai passar isso aqui, nada passa, nada vai resolver. E aí não, aí depois eu comecei, como eu falei, a me bombardear de pensamentos positivos e de coisas positivas, tive esses insights aí, e aí eu comecei a ter uma noção de mundo diferente. Eu falei, caraca, é isso, sabe? Todo mundo fala sempre coisas ruins, coisas negativas, e então eu já sei como é o ruim. Por que eu não posso experimentar o bom? Tipo, eu quero experimentar ter coisas boas, eu quero experimentar viver coisas boas, eu quero experimentar me dar bem, eu quero experimentar esse lado positivo. Tipo, o lado ruim eu já experimentei, tá? Tô experimentando até ontem. Tipo, hoje eu quero experimentar as coisas positivas. E aí eu comecei a tentar, e às vezes dava certo, às vezes dava um pouquinho errado e tal. E nisso fui evoluindo e fui crescendo até eu chegar a esse momento de que eu falei, poxa, tô bem resolvida aqui na minha vida. Consegui isso, consegui aquilo, resolvi isso, resolvi aquilo. Mas eu ainda não tenho um amor. E aí, gente, aí foi o momento que eu mais entrei em autoconhecimento, assim. E aí eu me reclusei de um jeito que eu tive que... Pra quem entende de tarô, a carta do... Acho que a carta do eremita, ela fala muito isso sobre reclusão e ficar sozinho e pensar em refletir. E aí eu sei que... eu fiquei muito nisso assim pra mim. Gente, lembrando que nesse processo todo, também, ó, fiz mapa astral meu, entender como era a minha personalidade, entender como era, enfim, os meus planetas, cada signo que cada planeta e cada signo que era regido e tal. E tudo isso eu fui adaptando, entendendo da espiritualidade, sabe? Enfim, gratidão, os princípios mesmo de algumas religiões e questões espirituais mesmo, porque eu fiquei muito acreditada nessa questão do espiritual, que o mundo não acabava aqui, que tinham outras coisas no nosso redor, então vibração, os próprios espíritos mentores, sabe? Eu comecei a entender isso e pra mim fazia muito sentido. Então isso tudo foi acontecendo nessa caminhada minha do meu despertar. E aí eu sei que nesse processo todo, quando eu pensei assim, poxa, eu tenho tudo, mas eu não tenho amor. E aí, não que eu não tinha amor, eu tenho amor da minha família, mas eu queria um amor romântico, né? Um amor de viver um relacionamento de filme, porque eu falei, não, eu tenho tudo isso, eu mereço viver um amor. E aí eu comecei a me revoltar comigo, mas eu falei, não é possível. Alguma coisa deve ter de errado. E eu não identificava que aqueles pontos que eu falei eram pontos que estavam errados, né? E aí eu fiquei, gente, é isso. Peguei, vou falar pra vocês o que eu fiz, tá? Comecei a usar o chat GPT pra poder ler as minhas mensagens, porque nesse processo eu já tinha levado o alto da terapia, que bom, porque isso fez muito bem pra mim ficar sozinha, refletir comigo mesma, na marra. Não conversava com meu pai, não conversava com a minha mãe, não conversava com ninguém, não por maldade, mas esses assuntos que só cabia a mim, eu precisava de alguém de fora que não tinha sentimento por mim, porque todo mundo falava, mas você é linda, meu amor, você vai encontrar alguém que te merece, e não sei o que, só que isso pra mim não fazia sentido. Eu disse assim, eu quero saber por A mais B, por que eu não consigo? E aí nesse momento o chat GPT na época que foi crucial, depois que veio a Gemini e esses outros assim, mas o chat GPT foi mais acessível. Mandei todas as minhas conversas com alguns garotos e falei, o que é que tem de errado nessas conversas e por que você acha que eu não tô encontrando ninguém? E aí o chat, ó, toma chicotada e só falava, olha, você tá sendo muito dura, você é dura com você mesma, você se abre muito, você se mostra muito, você é muito intensa, você não respira pra outra pessoa. E eu, gente, cada coisa daquela ali pra mim era tão difícil de ouvir, tão difícil, porque eu falava assim, não, eu não acredito, porque na minha cabeça eu era perfeitona. Nossa, eu encarava tudo, ouvia tudo e me resolvia, pedia desculpa, pedia perdão. E agora, só que com os outros, né? Comigo, o buraco, ó, é mais embaixo. Aí eu peguei e fiquei, nossa senhora, gente, isso aqui não faz sentido. Eu fiquei revoltada, falei, não, mas eu vou. Se eu quero um resultado, é o que eu sempre digo, eu digo muito isso assim, ó. Se você faz uma receita de bolo a sua vida toda e o seu bolo sempre tá solado, você tem que mudar a receita, você tem que mudar o preparo, você tem que mudar o tempo de repouso, o descanso, a forma, alguma coisa você tem que mudar. Então eu tinha que mudar a forma como eu tava agindo e reagindo ali naqueles momentos pra poder fazer acontecer. Então eu me retraí assim 6 meses. Nesse processo de 6 meses eu comecei a entender minhas questões, comecei a entender meus problemas, comecei a entender que eu também era um problema, tá? Que não era todo mundo. Eu era um grande problema, inclusive pra mim mesma. Eu tava sendo um problema pra mim. E eu entendi esse canto não do lugar de me vitimizar, não. Porque eu entendia que eu era uma mulher incrível, maravilhosa, inteligente, gente boa, bonita, interessante, que tinha tudo, mas que não tinha um amor. E aí eu fiquei, não, gente, isso não é justo. Aí nessas épocas apelei pra cristais. Apelei pra músicas de vibração não sei quantos hertz, desapegar, sabe? Abrir o pensamento,
permitir o universo, várias coisas assim, gente. Tudo isso eu me apeguei, né? Além de tudo aquilo que eu já tinha falado pra vocês. Exercícios mentais, exercício de falar na frente do espelho, exercício de positividade, de vibração positiva. E nesse processo eu comecei a fazer uma coisa que na terapia minha psicóloga me pedia muito. Escreva um diário. Fale sobre as suas emoções, diga o que é que você tá falando. Tudo isso, eu falei, gente, que difícil. E era difícil porque era dolorido. Você escrever e você ler ali o que você acabou de pensar. Era muito difícil. Tem coisas que você não quer que saia da sua cabeça nunca, porque a sua cabeça que é 7 chaves, ninguém tem contato. Se você botar no diário, vem o medo de alguém ler, vem o medo de alguém achar, vem o medo de não sei o quê. E você fica cheia de medos. E o medo, meu amor, depois que ele te domina, que ele te controla, meu bem, pra você se soltar dele, é uma corrente imaginária. Uma das mais difíceis é a do medo. Então, assim, você tem que tomar atitudes. E depois que você tomar atitudes, você vê que ele não é desse tamanho todo. O medo ele só é daquele tamanho porque você deu aquele tamanho pra ele. Você disse que ele era daquele tamanho e ele tá ali. E aí, nesse processo todo, comecei o diário. Junto com o diário, tive um momento que eu, do nada, tava andando assim, aí eu vi um livro, Lei da Atração. E aí eu peguei, captei, comecei a aplicar as leis da atração também, de acreditar, crenças negativas, crenças positivas, lista de conquistas, lista de coisas que eu queria desejar, coisas que eu tava em processo. Foi muito interessante esse processo todo e foi essencial para eu entender. E no diário, enquanto eu desabafava, eu escrevia, eu também manifestava. E aí comecei o processo também nesse meio, entrou tarô junto. E aí comecei a fazer umas tiragenzinhas de tarô. Não eu mesma, né? Porque eu não tinha tarô, não queria, nem me interessava de tirar. Só queria que alguém tirasse pra mim. Começou a fazer sentido. E aí praticar a questão do esperar. Não, Luísa, você já fez suas coisas. Agora espera um pouquinho. Porque você plantou, agora você vai colher. Gente, dito e feito. Eu comecei a manifestar as coisas na minha vida. Cara, é uma coisa surreal o quanto que você se conhecendo, se amando e se cuidando. E, gente, tudo isso eu tenho uma pulseirinha de quartzo rosa que eu acho que também foi muito importante para esse processo. Porque acaba que você tem que praticar aquele auto-amor, perdão. E hoje eu me vejo ainda muito nisso, mesmo tendo manifestado muitas coisas e conseguido muitas coisas. Gente, às vezes eram manifestações assim instantâneas. Coisa que eu falava assim, universo, se for pra mim o melhor isso, que amanhã eu tenho essa resposta. E no dia seguinte eu tinha. Então, assim, ainda é difícil, vou dizer pra vocês que ainda não é fácil pra mim, tipo, manifestar questões financeira, de trabalho, tudo ainda é difícil. Mas é como eu entendi, a gente tem que conquistar cada pequeno degrau que a gente sobe. E se a gente ainda não conseguiu conquistar um pouco mais, né, ou da forma como a gente queria, às vezes existe também um bloqueio nosso, né? Às vezes você tá querendo com a pretensão X, e pra você ter aquilo, você não pode ir com essa intenção de pretensão X, você tem que ir com a pretensão Y, entendeu? Então, assim, você quer o dinheiro pra quê? Só o dinheiro pelo dinheiro? Não pode, tem que ter uma intenção, tem que ter uma coisa. Então, são várias questões, tem crenças aí, tem sabotagem, tem às vezes o medo de você arriscar numa coisa que você quer ou que você não quer, e enfim, então, tem muitas coisas. E aí eu tô nessa caminhada, eu tô nesse processo, confesso pra vocês que não é fácil, mas depois que eu consegui finalmente ter um relacionamento e viver um relacionamento, isso pra mim me abriu portas, me abriu oportunidades, me abriu questões mentais minhas individuais próprias. Eu falo assim, poxa, se eu conseguir passar por isso, se eu conseguir vivenciar isso, se eu conseguir entender isso e melhorei e tive resultado, você começa a entender que você consegue tudo. E aí você começa a entender que você é um limite pra você mesmo, então esse limite, você tem que começar a corrigir esses limites que você se impôs, essas crenças que você tem. Só que é difícil, gente, tem uma hora que trava porque o seu foco é tanto na resolução, na resolução, na resolução. Eu quero resolver isso, a minha meta é isso, eu quero muito ganhar, eu quero muito sair do aluguel, eu quero muito, sei lá, ter uma relação boa com meus pais, eu quero muito namorar. E aí você fica tanto naquela que você às vezes esquece de esperar, esquece de aproveitar o momento, esquece de viver. Porque, gente, a natureza ela é muito clara. Tem tempo de plantar, tem tempo de esperar e tem tempo de colher. Semear e colher, né? Então, às vezes é isso. Às vezes você tá fazendo uma coisa ali, você tem... Às vezes você só tem que, sabe? Abstrair, focar em outra coisa, aproveitar o momento. Eu era muito ansiosa, muito. E o que me fez refletir muito sobre a minha cidade, que graças a Deus, ao universo, as divindades, né? Hoje eu sou uma pessoa que não tem mais crise de ansiedade. Gente, eu não tenho mais. Porque eu acredito em mim, acredito na minha cor, acredito no meu potencial. E não tem nada hoje que me afete a esse ponto. Mesmo no dias que eu fico mal, eu digo assim, eu fico mal, mas já eu fico boa. Porque eu me recupero, já passei por coisa pior na minha vida. Não é isso aqui que vai me derrubar. Eu acredito que a cura tá em mim e que ela me encontra agora. E aí você vai melhorando e você vai se curando e você vai
entendendo isso, gente, mas é basicamente isso, sabe? Assim, não é fácil, né? É realmente difícil. Primeiro porque é dolorido. Segundo, porque é realmente difícil você focar, e viver o agora é muito difícil. Eu acho que viver o agora, viver o momento de agora, viver o hoje, desligar um pouquinho dessa questão do controle, de ter controle do outro, de ter controle do amanhã, de ter controle das suas atitudes, de ter controle dos seus resultados, é muito difícil, gente. É muito difícil mesmo, muito difícil. Talvez tenha sido o mais difícil que eu fiz, mas aí são exercícios e são práticas diárias, sabe? O que me ajudou muito foi falar comigo, mas na frente do espelho. Realmente foi algo que me ajudou muito. E escrever no diário. Não só coisas que eu queria, tipo, não quero me preocupar com isso. Na verdade, a gente não pode escrever assim, né? Eles falam muito que é sobre... quero ser uma pessoa que vive o agora. Em vez de falar, não quero me preocupar com amanhã, você investe um pouco nessa frase. Mas é muito sobre crença. Se você acredita que o não é uma coisa que trava e que dá aquilo na cabeça, às vezes você escreve diferente. Mas se você não acredita nisso, então é muito sobre crença. Hoje em dia, por exemplo, eu leio o livro O Poder do Subconsciente, que fala exatamente sobre isso. A crença, a sua fé, o que você acredita que vai dar certo, que vai funcionar, é o que realmente vai funcionar pra você. Então, eu não acredito que fulano vai vir aqui e vai me fazer mal. Então ele não vai. Se você não acredita, ele não vai. Agora, se você acredita, você alimenta. Tem muita gente invejosa perto de mim. Tem muito não sei o quê. Gente, tem coisas que às vezes acontecem. Tem coisas que é o preto no branco, não tem pra onde fugir. Mas tem coisas que não. Quanto mais importância você dá. É igual, eu quero comprar um carro. E aí, de repente você só começa a ver aquele carro. Ou só aquele carro daquela cor. Porque você começa a botar aquilo ali como objetivo da sua vida. E o subconsciente é isso. Como o livro ele fala. É como se a parte de baixo do navio tá todo mundo lá remando pra ir pra um canto, né? E aí eles não estão vendo pra onde, mas o capitão ele tá mandando. O capitão é o consciente. O capitão é os seus pensamentos diários. O capitão é a sua repetição de atitudes, a repetição de pensamentos. Por isso que tem que ter essa quebra. E aí, por último, gente, não menos importante, o meu tarô. Depois que eu comprei o tarô, comecei a entender e fazer as tiragens, muita coisa pra mim começou a fazer mais sentido ainda. Eu consigo hoje entender muito mais fácil, de forma muito mais leve, as minhas obrigações e as minhas questões. E eu acho que as coisas elas acontecem porque tem que acontecer na época que tem que acontecer, no tempo que tem que acontecer. Então, tô feliz que tudo isso tenha acontecido dessa forma. Quero convidar você se você gosta de falar sobre isso, já se inscreve nesse canal aqui, porque eu vou falar muito sobre isso. Vou trazer cartas diárias, leituras diárias sobre assuntos em específico, mensagens do dia, por exemplo. Eu tenho a pretensão de soltar aqui vídeos curtos todos os dias sobre uma mensagem do dia. Mas esse canal vai ser basicamente sobre isso, é sobre mim, é sobre essas minhas questões espirituais, essas minhas reflexões, essas minhas ligações com o universo, essas minhas descobertas, esses meus despertares e os de vocês também, que eu acho que a gente tem muito a trocar. E estoicismo, que eu já vi um pessoal comentando também sobre isso, acho muito interessante. Enfim, tem várias coisas aqui que a gente pode conversar sobre. E é um canal que, se um dia quiser fazer um vlog, alguma coisa, eu espero que vocês também estejam comigo, porque vai ser um canal de lifestyle, estilo de vida, né? É basicamente isso. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse é o meu primeiro vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Já se inscreve aqui também e já fica de olho nos conteúdos que eu vou postar por aqui. Um beijo, fiquem com Deus, com a espiritualidade, com a divindade. E até a próxima. Tchau!